Estamos de volta, programa Painel Livre de hoje, falando sobre saúde bucal e ortodontia. Com a gente, Ana Luísa Figueiredo Soares, que atendeu o nosso convite, está aqui conversando com a gente no bate-papo super agradável, agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Vamos falar sobre os processos do tratamento ortodôntico. Vamos. Como é que é? Inicialmente, o paciente chega ao consultório e já presta para a gente a queixa principal. A gente tem que sempre focar muito nessa queixa principal, não só no nosso diagnóstico, para a gente realmente avaliar se aquela queixa pode ou não ser resolvida com a ortodontia. A partir daí, a gente vai solicitar ao paciente uma série de documentações, que é uma pasta ortodôntica que esse paciente realiza, com radiografias, fotos, modelo dentário, tudo para a gente poder fazer uma análise, tanto uma análise matemática, quanto uma de conhecimentos mesmo, para a gente conseguir avaliar e planejar esse caso. Os limites, como a gente vai conseguir resolver esse caso, respeitando a anatomia, respeitando a biologia desse paciente, respeitando a idade e levando a uma satisfação, né, do paciente com o tratamento e também uma boa oclusão, um bom encaixe dentário, né, que é o que a ortodontia ela visa. Então a gente faz esse planejamento. Esse planejamento ele é bem minucioso, como eu disse, tem análises matemáticas, tudo bem calculadinho, para a gente conseguir determinar as opções de tratamento. Normalmente, não possui só uma opção de tratamento. Os tratamentos, né, quando a gente faz um planejamento, a gente consegue alguns tipos de opções de tratamento e a gente repassa isso ao paciente. A partir daí, a gente consegue dar ao paciente uma previsão de tempo, né, a partir de cada opção em que ele vai realizar esse tratamento. O tratamento ele não pode ser feito de maneira indiscriminada. Ele deve iniciar já com um planejamento personalizado, né, individualizado para esse paciente. E essa avaliação a gente considera, como eu disse, a ortodontia ela tem um ganho estético, ela tem uma consequência estética quando ela é bem indicada, quando ela é bem executada, mas ela também, durante o planejamento, a gente tem uma preocupação estética sim. Por exemplo, uma das formas de a gente ganhar espaço para poder posicionar os dentes é levando eles para frente, expandindo o arco. Mas a gente tem que ver o perfil do paciente, se ele permite que a gente traga esses dentes para frente ou se a gente vai projetar muito o lábio superior, diminuir muito o ângulo nasolabial, se a gente vai fazer com que esse paciente perca esse selamento labial e comece para fechar a boca, né, para os lábios tocarem, fazer aquela forcinha no músculo aqui no queixo. Então a gente tem uma preocupação com as consequências, né, que o tratamento, que o nosso planejamento vai levar ao paciente. Então a gente tem uma preocupação estética também. Bom, hoje você tem a graduação, pós-graduação, especialidade, mestrado, doutorado, pós-doutorado e acima disso tudo tem os grupos de WhatsApp. Sim. Como é lidar quando uma pessoa chega no consultório, por exemplo, e fala, eu quero assim, assim, assado, e você chega à conclusão que não é aquilo que ela precisa? Olha, é bem complicado, é extremamente complicado porque as pessoas chegam tanto em relação aos grupos de WhatsApp, quanto também ao Instagram. As pessoas veem padrões dentro, né, das redes sociais que muitas vezes são inalcançáveis, muitas vezes não são nem reais. E elas acham que aquilo pode entrar na realidade delas, sendo que não é nem o caso, né? Eu vejo, por exemplo, dentro da estética dentária, as facetas, né, que são muito conhecidas hoje, muita gente coloca as facetas até mesmo para encobrir problemas ortodônticos. Os dentes estão tortos, estão desalinhados. Ah, eu não quero pôr aparelho, não. Quero fazer faceta. Porque eu vi que fulano tinha os dentes tortos e fez faceta e ficou lindo. Então, a gente explicar que tem, sim, um peso biológico muito grande, que os dentes do paciente são dentes bonitos, só precisam serem cuidados, só precisam, né, de um tratamento mais conservador, mas que vai levar a uma durabilidade, a uma vida inteira com os seus dentes saudáveis e sem nenhum tipo de problema, só com a prevenção e com o tratamento adequado. Então, é realmente tentar conscientizar o paciente de que os dentes dele valem mais do que qualquer coisa. Então, a gente realmente tenta, né, como profissional, sabendo dos riscos de cada tratamento, direcionar o paciente à consciência de que ele tem que ele deve
seguir um tratamento mais conservador. Porém, infelizmente, ele sai do consultório com a ideia e fala, vou procurar outro. E, infelizmente, muitas vezes acaba encontrando alguém que encare e realize o desejo do paciente, mesmo não sendo o ideal. Isso vai um pouquinho da questão ética, né? Com certeza. Um pouquinho não, né? Vai bastante da Com questão certeza. ética, porque uma faceta, por exemplo, ela vai encobrir um problema e o problema vai continuar lá e vai acabar piorando a situação. Com certeza, Né? com certeza. Quais os cuidados tem que ter durante o tratamento? O paciente em tratamento ortodôntico, ele tem que ter alguns cuidados em relação à preservação desse tratamento, em relação à manutenção desse tratamento e em relação à periodicidade que ele vai também, a disciplina desse paciente durante o tratamento. Vou dar o exemplo no aparelho fixo, que é o aparelho que é mais conhecido, aquele que os brackets são colados nos dentes, é um tratamento bem conhecido, né? O paciente com esse tipo de aparelho, ele tem que ter os cuidados para não quebrar esse aparelho constantemente. Cada vez que o paciente quebra uma pecinha que for desse aparelho, ele vai atrasando. E aquela previsão que a gente dá acaba demorando mais, porque o dente não vai conseguir ser movimentado nesse tempo. Os nossos dentes, eles, assim que a gente coloca, né, todos os meses a gente faz, as pessoas chamam de manutenção, ou aperto, a gente faz uma evolução no tratamento. Nas primeiras 2 semanas, os dentes, eles sofrem uma movimentação constante. Muitas pessoas até reclamam, né, que tenha uma sensação mais dolorosa nos primeiros dias, a depender da severidade do caso, né. E logo em seguida, o aparelho serve para manter o dente naquela posição que foi movimentada. Então, metade do mês o dente movimenta, na outra metade estabiliza. Se o paciente deixa o aparelho quebrar, pecinhas se soltarem, aquele dente ou não vai terminar de realizar a movimentação ou vai retornar que estava antes. Então, a gente vai e volta, vai e volta. Então, primeiramente, cuidado com o aparelho. Cuidado com a higienização, extremo. Quem usa aparelho ou quem já usou, quem conhece alguém que usou, sabe que tudo que come realmente gruda no aparelho. Então, quem usa aparelho tem que ter sempre uma escova de dente, no bolso, na bolsa, na mochila e outra em casa, sempre macia, sempre higienizar muito bem, passar fio dental, por mais complicado que seja, pelo menos uma vez ao dia, porque com o aparelho dentário, você tem mais retenção de alimentos. E essa retenção de alimentos e placa dentro, né, da boca e nos dentes, pode levar a outros problemas dentários, né, como cáries, como problemas gengivais, aquela gengiva inchada, inflamada, infeccionada. Então, ele tem que ter muito cuidado com a higiene bucal, triplicar durante o tratamento ortodôntico. E também a disciplina de estar indo todos os meses no dentista, não deixar, não ficar faltando, falar, esse mês eu não, vou no próximo. Porque um aparelho na boca que não tem a supervisão correta, ele vira um carro desgovernado. Porque a gente faz, cada movimento que a gente faz é tão sutil, os movimentos que a gente faz, as dobras no fio, tudo é tão sutil que às vezes o paciente nem percebe o que está acontecendo ali. Ele consegue ver no final, nossa, olha como é que eu estava, como é que eu estou agora. Mas no decorrer dos meses, muitas vezes ele nem percebe o que está acontecendo ali. Mas se a gente deixa algo que tem que ser ali num determinado período de tempo, acontecer por mais tempo do que deveria, né? O paciente abandona o tratamento por um tempo e volta, aí pode chegar numa situação bem mais grave. Então, o paciente tem que ter esses cuidados durante o tratamento, basicamente. Tem tecnologia avançada para esse tratamento ortodôntico? Porque não é uma coisa muito simples, né? É bem doloroso. Uhum. Doloroso eu não digo, mas ele é desgastante. Uhum. Ele é desgastante, ele exige muito da pessoa. Sim. O que tem de tecnologia aí para facilitar a vida do paciente? Uhum. Muitas vezes facilita a vida do dentista, né? Também. Quando facilita a vida do dentista, quando facilita a vida do paciente, facilita a vida do dentista também. Porque lidar com o paciente todos os meses, principalmente insatisfeito, né, é complicado. Mas antes de falar da tecnologia, em relação a esse tratamento, né, que muitas vezes pode ser cansativo para o paciente, a gente sempre tenta conscientizar ele que é como se fosse um remédio. Ele tem que tomar por um determinado período de tempo, né? Então, encarar isso realmente como um tratamento que vai te trazer muitos benefícios. Agora, dentro da tecnologia hoje, a tecnologia ela está assim, avançando em todas as áreas, né? Ainda bem, porque é algo fantástico. A gente tem hoje
além de aparelhos, né, brackets, aquelas pecinhas mesmo que colam nos dentes, que já tem uma pré-angulação, que já facilitam o tratamento, exigem menos dobras, né, menos ganchinhos ali dentro da boca, que já é algo que incomoda os pacientes, a gente tem hoje também aparelhos alinhadores, aqueles conhecidos, né, tem marcas aí, inclusive muito conhecidas, que são aqueles alinhadores invisíveis, que eles realizam o tratamento ortodôntico assim como o aparelho fixo. Então, eles são aparelhos que agradam muito os adultos, principalmente, porque muitos adultos, não quero ficar com o aparelho na boca, né, aparecendo. Então, esse aparelho, ele é um aparelho que ele é removível e ele consegue cumprir essa movimentação dentária. Claro que ele não é indicado em todos os casos. Tem os casos, né, que realmente tem indicação. Mas a tecnologia desses aparelhos é incrível, porque a partir do momento que o paciente chega na sala, a gente faz um escaneamento, né? Um escaneamento intraoral e a gente consegue ver a imagem na tela de como os dentes do paciente estão e como esses dentes vão se movimentar durante todo o tratamento até o fim. A gente consegue ver isso na hora, antes de começar. Então, isso realmente estimula muito o paciente, né? Ele conseguir visualizar como os dentes dele estão e como vão ficar. Então, esses alinhadores, hoje em dia, realmente representam o ápice da tecnologia dentro da ortodontia. Essa tecnologia está barateando ou está encarecendo o tratamento? Vamos falar de custo. Tá. Olha, essa tecnologia, né, esses aparelhos alinhadores, eles representam um custo mais elevado, sim, no tratamento. Porém, hoje, a gente possui outras empresas. Antes, a gente tinha poucas empresas que desenvolviam esse tipo de alinhador. Hoje, esses alinhadores estão popularizando um pouco mais. Não estou falando que eles estão ainda num precinho, né? Mas eles realmente já estão um pouco mais populares e a tendência é realmente que eles entrem mais fortes no mercado agora, que tem tantas empresas fazendo, inclusive alguns profissionais conseguem realizar dentro dos consultórios, porque já foram liberados software para o próprio dentista poder fazer no seu consultório esses alinhadores. Associando ali a uma impressora 3D, né? A gente consegue realizar a produção desses alinhadores também. Então, a tendência é se popularizar, mas sim, é uma modalidade de tratamento mais cara, justamente pelos benefícios que ela traz, né, e pela alta tecnologia que está embutida nele. Ana, o seu consultório é onde? Onde você atende? Eu estou atendendo no centro de Diamantina, na rua Augusto Nelson, número 84, no prédio Mota e Silva, do Dr. Paulo Roberto, muita gente já conhece. A minha sala é a 108 e eu atendo lá os procedimentos de ortodontia e faço também procedimentos de clínico geral. Procedimentos como limpezas, procedimentos de restaurações, procedimentos que não englobam as áreas que eu atuo, eu faço o encaminhamento para o profissional especializado. Porque eu acho que o importante é isso, a gente atender o que a gente realmente tem domínio. E a gente sempre encaminhar para um profissional que é especializado e capacitado, né, em tratar. É um prazer recebê-la, né? O assunto é tão amplo, a gente poderia continuar falando. Sim. Eu espero que você volte em outra oportunidade para a gente continuar essa conversa. Muito obrigada. Eu realmente, quando a gente gosta muito de um assunto, a gente fica arrumando desculpa para falar sobre. Então, vir aqui hoje foi ótimo. Eu adorei. Nós também gostamos muito, uma prestação de serviço, claro. Ana Luísa Figueiredo Soares, né, que veio conversar com a gente sobre ortodontia e saúde bucal. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.